eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas a acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Eu estava lendo esses versículos aqui, que nós lemos, aí eu fui para o capítulo 12, preste atenção no capítulo 12, aqui logo no início, a revelação do Senhor aqui. No versículo 1, no 12, versículo 1, olha o que está escrito: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, verso 2, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve. O motivo, porque é a casa rebelde. Amém? Então, é simples assim, a revelação da salvação de Jesus, onde ela não se concretizar, esse coração não quis ser transformado, não quis, amém? E no dia do julgamento, ninguém vai ter um sentimento bom, como achando que não entrou por injustiça. Isso é um sentimento bom. Não vai ter. Todos todos condenados vão estarem convictos que merecia estar lá, de culpa. Assim como aquele homem na parábola não pediu para sair de lá, pediu um pouquinho de água, pediu para alguém pregá-la para a família dele. Em momento algum ele se sentiu inocente, que não era para estar lá. Amém? Então essa culpa, esse sentimento de culpa que vai ocorrer, vai estar convicto que merece aquilo, Jesus morreu na cruz para trazer a fé para dentro de nós, para nós termos a convicção, ser convencido pelo Espírito que nós somos culpados e Ele salvou. Para depois não se sentir culpado e merecendo o inferno. Tem que acreditar que merece o inferno agora para poder se salvar. Entendemos? Isso é a revelação do alto para a gente. Lá não vai ter jeito, o jeito é agora que Jesus quer salvar. Então é se sentir culpado agora, para depois não se sentir culpado lá. Porque aqui o Espírito Santo, nosso Senhor, livra da culpa, para andar como inocente. Amém? Essa é a verdade da palavra. Se o Espírito Santo não me convencer disso, eu vou ser qualificado, definido pelo Espírito como casa rebelde. Tenho ouvido, mas não quis ouvir. Amém? Então vamos prestar atenção na mensagem, que a qualquer momento acaba a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. E aqui, é claro, o povo aqui de Israel está no cativeiro, foi espalhado pelas nações, expulso.
Mas a Bíblia diz que em 1948 eles retornaram como nação, então se cumpriu. O Senhor trouxe de volta do cativeiro. Então eles se juntaram de novo, já aconteceu. Amém? E, claro que quantos judeus se renderam a Jesus? Vários. Esses, ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Amém? Em nome do Senhor. Isso ocorreu. Casas rebeldes se tornaram santos. O Espírito desceu. Graças a Deus por isso. E em Joel, estava a palavra aí, né? Capítulo 2. Joel é mais difícil achar, mas está aí. Amém? Ó, tem uns irmãos aqui, já tiveram alguns aqui, que se eu falasse assim, sábado vai ter culto de manhã, prepara uma mensagem para a igreja. Se eu falasse isso domingo, para alguns irmãos, e eu estudar a palavra a partir de domingo mesmo, para trazer a mensagem no sábado, estou mentindo? Sinta esse mesmo desejo para levar a palavra lá fora. Não é aqui dentro. É lá fora no mundo perdido. Amém? Aqui, então, já estou preparado que eu vou aparecer para a igreja reunida. Mas esse preparo aqui é para aparecer lá fora onde ninguém está vendo. Só Ele. Amém? Alguém veio falar para mim um dia que, pô, essa passagem, Deus me usou muito com poder e glória ontem na igreja. Eu falei, então, o mesmo poder e glória que te usou lá ontem entre os irmãos, é o mesmo poder que quer te usar aqui, o qual tu não abre a boca. Não bate. O poder dele, quando está aqui, está em todos os lugares. Amém? Amém, irmão? É sério o negócio. Em nome de Jesus. Joel capítulo 2. Cadê? Joel 2, 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aí somos nós. Aí somos nós. Amém? Quando ocorreu isso? Isso aqui é o dia do Senhor. Isso aqui é o dia do Senhor. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Porque em Atos, quando o Espírito de poder é derramado, o apóstolo Pedro, quando pensam que todo mundo está embriagado, o apóstolo Pedro se levanta e não tem ninguém bêbado não. Está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Aconteceu. Era a descida do Santo Espírito para tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. O dia do Senhor chegou. Tem o dia que Ele vai levar a igreja? Tem. Mas o que acontece? Estamos falando isso por quê?
A Bíblia diz, então temos que mergulhar no Santo Espírito para entender as palavras do Senhor. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas como eu vou ficar pensando só no bolo? Um pouco de fermento é qualquer tipo de mistura, leveda toda a massa, segundo a Bíblia. Então o homem, sem a inspiração do Espírito, começou a falar que a igreja é dele. Já é uma mentira. O homem começou a falar que domingo, a Bíblia não diz que a igreja é do homem, e nem dos membros. A Bíblia diz que o cabeça, o dono da igreja é Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então, se eu falo diferente, eu não estou falando conforme a palavra. Isso não é um acaso, isso sai daqui de dentro. E o que sai daqui de dentro é o que vale. A Bíblia diz a minha igreja, o homem diz a minha igreja. E quando o homem diz que qual é o dia do Senhor? Quem falou que o dia do Senhor é domingo? Está escrito. Mas o homem disse que domingo é o dia do Senhor. A igreja é dele e o dia do Senhor é domingo. Isso não está na Bíblia. Essas palavras não estão na Bíblia. Isso é mentira. E quantos pensam que o dia do Senhor é só o dia que se reúne? E quantos continuam acreditando que a igreja é da gente? Mas o dia do Senhor, para tirar a mentira. Ele chegou para tirar a mentira e estabelecer a verdade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, em nome de Jesus, quando essas coisas ocorreram, o dia do Senhor chegou. Então, o que Deus estava revelando na história? O sobrenatural chegou. O invisível chegou. O Deus invisível se manifestou de uma forma muito clara. Chegou com a descida do Santo Espírito. Para todos conhecerem Deus de uma forma plena em Cristo Jesus. Então, o dia do Senhor chegou. O que isso significa também? Que, mulher, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Não está ligado mais, chegou a hora que ninguém vai adorar ali ou aqui. Deus é Espírito. Importa que o que eu adoro em Espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é nada disso. É em Espírito e em verdade, em todos os lugares. Qual dia? Segunda-feira é dia do Senhor. Terça-feira é dia do Senhor. Quarta-feira é dia do Senhor. Não tem nada de dia. Todo dia é o dia do Senhor. Porque Ele quer salvar todo dia. Ele quer fortalecer todo dia. Ele ama as almas todo dia. Amém, irmão? Então se cumpriu. Quando a Bíblia diz assim, está consumado, na plenitude dos tempos, Deus enviou na hora exata do tempo, na hora perfeita, Deus enviou o Espírito de Deus, Deus enviou o Senhor Jesus, para que nós pudéssemos clamar agora. Passamos de servo, escravo, enquanto é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, não recebe nada. Mas quando chega a idade adulta, é herdeiro de tudo. Nós éramos meninos, agora crescemos em Cristo Jesus, nos tornamos filhos, herdeiro de tudo, co-herdeiro com Cristo. Amém? E a Bíblia diz que já está consumado, se cumpriu as profecias todas em Cristo. Amém? Em Gálatas, capítulo 4, verso 3, assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, escravos, prisioneiros. Mas vindo a plenitude dos tempos, na hora exata, preparado tudo por Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir, salvar, perdoar os que estavam debaixo da lei de Moisés, da lei do pecado, de toda a lei que governava e mantinha no pecado. Amém? A fim de que, qual o propósito? De recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o motivo, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito que estava em Jesus, amém? Que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais escravos, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo, amém? Então o dia do Senhor chegou para todo aquele que crê, amém, irmão? E em nome de Jesus, abre aí Mateus 12, 28, 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 27. Se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então, o que acontece? Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que habitava nele, que gerou ele, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então, se ele expulsava os demônios pelo Espírito, ele fala, o reino de Deus chegou a vocês. Ele fez isso pelo Espírito. Então, o reino chegou. Não é um reino que está para chegar. Não é um reino que a gente só vai obter lá na eternidade. O reino de Deus chegou até vós. Quem? Jesus. Amém? Amém ou não amém? E a Bíblia diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que ele venceu o pecado na carne. Ninguém pode vencer o pecado na natureza corrupta. Mas ele venceu o pecado na carne. Na natureza humana, ele dominou o pecado não dominou ele. Ele venceu o pecado na carne, porque o reino de Deus estava sobre ele. E ele é o reino de Deus para nós. Na carne temos a condição de vencer o pecado, na carne. Porque quem habita é Jesus. É Jesus que habita em nós, no verdadeiro cristão. É isso, o reino chegou. A Bíblia diz que ele triunfou contra toda potestade e hostes maligna. Ele venceu, triunfou nela, em Cristo, venceu toda a artimanha do inferno, todo o poder de Satanás e seus demônios foi vencido por Jesus. E é esse que vem habitar dentro, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é que não sai vencedor com esse ser dentro? Triunfou sobre eles na cruz, por nós. Isso é ter fé em Jesus. Ter fé em Jesus é tomar posse do Todo-Poderoso. Por isso que é muito fácil falar que o dia do Senhor é só hoje.
Aí eu fico pensando no domingo que tem culto. É muito fácil falar que quarta é dia de culto, porque eu fico pensando só na quarta. Mas os verdadeiros adoradores que se rendeu a esse ser esplendoroso, cultua ele todo dia. Porque quando eu acordo, quando tu acorda, tem que lembrar que o dia do Senhor chegou e é o dia dele todo dia. Quem não viver isso é casa rebelde. É casa rebelde, não teve um encontro com ele. Que o mundo ainda domina, o mundo não dominou ele. E ele deixou exemplo na Bíblia de homens que se renderam a ele e disse assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E o Senhor Jesus venceu porque é o mundo que ele veio libertar a gente desse mundo, desse sistema de pecado, essa lei que domina o ser humano, maltrata a alma que ele criou. A alma não foi o homem que é autoexistente. Ele criou a nossa alma, ele criou o nosso espírito. É obra dele. Alguém já estudou, eu falei isso essa semana, alguém? Qual é o valor da batata da perna, da panturrilha? É espetacular, né? Dizem que é o segundo coração. Então, tu pega um especialista para explicar o valor da panturrilha, tu fica encantado, ele explicando o que acontece ali. E depois, falando isso, tu vai dar um valor incrível, o quê? O quê? Que eu vi uma pessoa, alguém forte, estava agoniado, que sofreu um acidente e perdeu a metade da panturrilha e era bem, ele triste por isso. Ah, mas tu vê um especialista explicando sobre a panturrilha, eu citei a panturrilha. Aí tu vai assim, pô, tu viu o que o especialista... E o que criou a panturrilha? E o que criou? Qual é o valor que nós damos a ele? O que criou a panturrilha é o que enviou o único filho para se sacrificar por nós. Sem mim, ele é merecedor de todo louvor. O dia do Senhor, pô, não é o dia que o pecado vai me dominar. Porque o pecado reinou, segundo a Bíblia, na morte, mas a vida chegou. A vida chegou e deu ela para nós. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem o reino. Quem tem o Filho tem o espírito de poder. Ele venceu o pecado na carne e subiu para nos abastecer com a vida que ele conquistou na cruz. Chegou, o coração, tem que ser revelado que o coração de pedra saiu, e ele coloca um coração de carne. Esse coração de carne que ele quer falar é um coração voltado para ele, convertido. Agora, para agradar ele em tudo, para aprovar só aquilo que agrada ao Senhor. Continua querendo salvar. Amém? Esse ser é maravilhoso. A Bíblia diz que eu fui sepultado com ele no batismo, morri com ele na cruz. A Bíblia diz que esse mesmo ser que me leva por amor, me leva, porque me matar na cruz é o melhor que ele tinha para nós. Pela fé a gente ir para a cruz e morrer na semelhança da sua morte, mas também na mesma semelhança, ressuscitar com ele, assim como ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Deus tirou ele do túmulo, assim também saímos com ele do túmulo com um propósito: andar em novidade de vida. E novidade de vida que é revelado pelo nosso Criador. É revelado pelo amor, porque ele é amor. É um poder sobre-humano. Foi o poder, tudo que ocorreu com Jesus
é um poder sobre-humano e é o poder do amor. Para ir para a cruz como ele foi, só com amor de cima. Para me levar para a cruz como ele foi, só com o amor dele no meu coração. Para sair da sepultura como ele saiu, só com o amor dele no coração. Isso é fé. A fé que é gerada aqui, e ele triunfou sobre todos os nossos inimigos. Então agora quem vem habitar em nós não é um derrotado, é o vencedor de todas as coisas. Então como é que não dá? Como é que a gente ainda fica no engano? O reino de Deus chegou. Não é lá na eternidade que vamos conquistar. Esse poder foi manifestado há 2000 anos atrás e está disponível para todos aqueles que crê. Porque nós lemos aqui em Romanos, vai citar essa passagem que nós lemos em Joel. Porque todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê, irmão? Salvo de quê? Eu preciso ser salvo de mim. Salvo da instituição que me governa, eu sigo preceitos de homens. Então ele salva de todo mal, de toda mentira. Verdadeiramente vem o refrigério na alma quando tu se sente liberto por esse ser, porque o mundo já está condenado. O príncipe desse mundo já está julgado. Em Cristo Jesus houve um marco na história. Quem não é comigo é contra mim, quem não ajunta comigo espalha. A fé em mim me leva a Deus. É um marco na história. Nos últimos dias vão ver o que me serve e o que não serve. Então ele está ainda pronto a derramar as bênçãos de cima, não da terra, e tirar os nossos olhos da terra, porque um coração de carne que ele transforma só vive pensando nas riquezas da glória, querendo a glória futura, porque essa aqui praticamente já terminou. Qual é a esperança? Eu estou com 57. Eu não consegui enxergar 1 milímetro de melhora no mundo. Com todas as descobertas, o ser humano sofre cada vez mais. Mas quem tem encontro com essa paz é transformado. Então, em nome do Senhor Jesus, o dia chegou e o dia do Senhor é para ser vivido e amado e adorado. É quando? Segunda-feira não é o dia do Senhor, agora eu sou servo dele. O dia, o reino dele chegou. Acorda amanhã, segunda, eu estou vivendo o dia do Senhor. Terça-feira estou vivendo o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele que governa. O dia do Senhor, ele que salva. O dia do Senhor, ele que fortalece. O dia do Senhor, ele tira da mentira. O dia do Senhor, ele salva as almas perdidas. E eu não sou luz do templo fechado. Segundo a Bíblia, vocês são a luz do mundo, não da parede. Luz do mundo, saiamos com ele para fora. Não é ficar do lado de dentro, porque o homem, para ele está maravilhoso, construir um templo monstruoso e cheio de pessoas. Esse é o propósito deles, da maioria esmagadora. Mas o propósito do Senhor, salvar a alma e encher da presença do Espírito. Não encher de gente. Encher de gente tem o mundo. Claro que todo mundo que criou o Maracanã, criou os estádios, quer que o estádio encha, porque senão não tem graça. Quem cria os prédios monstruosos, claro, porque quer que encham para a glória deles. Mas Jesus veio encher o templo interno, porque eu não habito em templos feitos por mão de homens. Isso aqui é uma parede, de repente daqui a 10 anos vai ser uma casa de pintura, estamos vendendo verdura, como já... Tanta coisa pode ser transformada isso aqui, mas aqui só há uma transformação. Tira o mau caráter e coloca o bom caráter que vai morar com ele. Não é parede, não é pastores, não é líderes. O reino chegou com quem desceu do céu. Então é o que desceu do céu que salva e leva para cima. Mais nada. Saiamos do engano. Em nome de Jesus, que o reino chegou
e é para ser vivido. Venha o teu reino. Chegou. E esse reino chegou, se eu expulso, se faço as obras pelo Espírito de Deus, o reino já é chegado. E foi. O reino chegou. Estou embriagado? Não tem ninguém embriagado, não. Só está se cumprindo a palavra que foi dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias viria o Espírito e ia fazer essa obra. Quando alguém tiver 100% voltado para o Senhor Jesus, não se preocupe, não tem ninguém maluco, não tem ninguém radical, não tem ninguém doido não, só está se cumprindo na vida dele e dela, o que foi dito pelo Espírito Santo, que quem está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e é transformado à imagem e semelhança dele, de glória em glória. Só está acontecendo o que foi dito pelo Espírito. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo.